Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 1012A. Estamos falando sobre céu e inferno. Vamos ver. Vamos lá? De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina. São simples alegorias. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas quando são perfeitos, podem reunir-se onde queiram. A localização absoluta das regiões de penas e recompensas só existe na imaginação do homem, provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita é incapaz de compreender. Muito bem, nós estávamos falando de céu e inferno. Existe um lugar para onde todas as pessoas ruins são levadas e lá castigadas por toda a eternidade? Não. Ah, mas e o inferno? O que é o inferno? Quando Jesus diz em várias passagens sobre o fogo do inferno. O fogo do inferno, como nós dissemos na semana passada, é a angústia das dores morais, o remorso, o ódio e outros sentimentos que nos levam a nos afastar do equilíbrio. Por afinidade, como foi dito, os espíritos se reúnem em regiões. Então, a região umbralina fica lá no subterrâneo da Terra? Não. Assim como o nosso lar não está visível sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, ali no nosso lar, espíritos de luz reunidos com bons pensamentos e o desejo da caridade plasmaram aquela região. Regiões onde pessoas angustiadas, envoltas pelo ódio, pela revolta, pela dor moral, né? A dor moral seria o remorso, a culpa, também vão plasmar ambientes referentes a esses sentimentos. E aí nós chamamos de umbral. Mas isso não está determinado, que um fica abaixo e o outro acima. São situações. Se nós analisarmos o nosso dia, nós vamos perceber que podemos construir um céu no nosso dia, tendo resignação diante das oportunidades que a vida nos oferece, tendo alegria em reencontrar pessoas, tendo alegria em realizar tarefas, mesmo que sejam tarefas difíceis, né? Aquelas que nos contrariam. Ah, furou o pneu do carro. Então, puxa, eu tenho que trocar o pneu, vou me atrasar. É uma tarefa que não estava planejada. Mas se nós fizermos essa tarefa com resignação e alegria, nosso dia vai ser o céu. Estaremos serenos, confiantes de que tudo está certo. Se nós nos revoltarmos com as situações, o nosso dia será um inferno. Então, é esse o sentido que a resposta dos Espíritos nos dão. Céu e inferno é um estado de espírito. E por afinidade, os Espíritos se reúnem em regiões de acordo com as suas tendências. Pessoas que sofrem, odiosas, revoltadas, vão se reunir e plasmar ambientes correspondentes, que seria a região umbralina. Pessoas equilibradas que buscam a resignação, a fé, vão plasmar ambientes melhores. E assim podemos identificar os lugares onde nós podemos estar de acordo com os nossos próprios pensamentos. 1013. Que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. O tempo de expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, pela qual se deve entender não um local determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Muito bem. Purgar significa purificar, tirar as impurezas, né?
Então, nós temos que as reencarnações são oportunidades para que, revivendo as experiências, possamos nos melhorar, purgando os nossos erros, resgatando os erros do passado e, com novas atitudes, construindo um futuro melhor. Então, nos libertando das culpas, do remorso, do ódio. Então, onde é o purgatório? É aqui na Terra. É onde o espírito reencarna, onde ele vai passar por provas e expiações para se melhorar. Então, qual a duração disso? Depende do nosso esforço, da nossa vontade de aprender e evoluir. É essa relação que nós precisamos ter. Então, o purgatório, como está previsto na Igreja Católica, não seria um lugar intermediário, mas a experiência da vida que nos oferece a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. 1014. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela por sua linguagem tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, segundo a ideia que deles fazem vulgarmente? É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas estão imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de não ferir suas convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano sem preocupações oratórias que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. O fato de estarmos desencarnados não faz de nós pessoas melhores ou piores, mais inteligentes ou menos inteligentes. Mas os espíritos, eles, conhecendo a nossa natureza, vendo os nossos pensamentos e sentimentos, eles vão nos responder de uma forma construtiva. Então, como foi dado o exemplo aqui, se você chegar para um muçulmano e disser para ele, como está escrito no livro Caminhos da Luz, que Maomé era um discípulo de Jesus e que veio para o Oriente para intensificar o conhecimento sobre o Evangelho, e o Alcorão é uma prova disso, porque traz os mesmos conceitos e valores do Evangelho do Cristo, eles vão dizer que nós somos malucos, né? E não vão nos dar mais atenção. Então, os espíritos superiores que nos ensinam, eles vão nos ensinar de acordo com a nossa capacidade de aprender. Não vão negar aquilo que, vendo que nós temos uma convicção de que existe o céu, o inferno, o purgatório, eles não vão simplesmente negar isso. Eles vão nos mostrando caminhos para que nós mesmos encontremos a resposta para essas perguntas. E isso é uma forma edificante de ensinar, sem a imposição, mas pela compreensão, pelo raciocínio. É isso que eu entendo que eles quiseram dizer nessa resposta. 1014A. Compreende-se isso da parte dos espíritos que desejam instruir-nos. Como, porém, se explica que alguns espíritos, quando interrogados acerca de sua situação, tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam, em parte, as suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Encontram-se no meio que não lhes permite sondar o futuro, senão imperfeitamente, razão pela qual alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como fariam se estivessem encarnados. Inferno pode traduzir-se por uma vida de provações extremamente dolorosa, como a incerteza de haver outra melhor. Purgatório por uma vida também de provações, mas com a consciência de um futuro melhor. Quando sentes uma grande dor, não dizes que sofres como um condenado? Tudo isso não passa de palavras, e sempre ditas em sentido figurado. Alguns espíritos realmente se manifestam com dor. Mas como dor? Se o corpo morreu, não existe mais a dor física, mas ele acredita que sente. Assim como alguns têm um sentimento de culpa, de remorso, de ódio tão grandes que eles acreditam estar numa região
que lhes puna por isso. Então, eles refletem a sua situação como infernal, porque acreditam pelo remorso, pela sua própria consciência, pelos próprios auto-julgamento, né, que é isso que acontece conosco, de merecer aquela situação. E ali permanecem num estado de sofrimento. O sofrimento, ele é uma reação diante da dor. Perdão. Nós podemos passar pela dor sem sofrer quando agirmos de uma forma resignada. Nós podemos nos revoltar com a dor e aí vamos sofrer. Então, estando encarnado ou desencarnado, nós vamos construir esse ambiente ao nosso redor, de acordo com os nossos sentimentos. É a nossa vontade de vencer que nos afasta do sofrimento, apesar da dor e das experiências que necessitamos passar. Tudo isso nos remete ao poder que Jesus nos concedeu de construir a nossa própria felicidade. É combatendo as nossas más tendências que nós vamos nos tornando cada dia pessoas melhores. 1015. O que se deve entender por alma penada? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e à qual podeis proporcionar o alívio que ela muitas vezes solicita quando vem comunicar-se convosco. Então, uma pessoa que desencarnou e não sabe, não tem essa ideia, ela fica vagando, ela volta para a própria casa quando consegue encontrá-la, não consegue se comunicar com os familiares, então passa por aflições que são pela aparente afastamento daqueles que são tão importantes para ela. Essas almas são almas penadas. Elas estão ainda aqui no ambiente, apesar de desencarnadas, sem a noção de estarem desencarnadas, querendo viver a vida de uma forma material. E para elas isso já não é mais possível. Ela não consegue mais encontrar a própria casa, ela não consegue se comunicar com os familiares quando consegue encontrar o ambiente familiar. Teve um caso interessante, me perdoe, mas eu estou um pouco gripado ainda. Teve um caso interessante em que, numa reunião mediúnica, o espírito foi trazido de uma igreja evangélica. E ele, lá na igreja evangélica, era tratado como demônio. Então ele ficou todo perdido moralmente, porque viveu a vida toda na igreja, cultuou o Evangelho do Cristo, fez a caridade de acordo com os preceitos daquela instituição. Mas desencarnado, sem saber que estava desencarnado, ele foi considerado um demônio dentro da empresa, dentro da igreja. Então, isso é a aflição da desencarnação daqueles que ainda não compreendem o processo. Bom, vamos parando por aqui. Na semana que vem retomamos a partir da questão 1016 e vamos continuar no mesmo assunto, céu, inferno, penas futuras. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros, nos intuindo para que esse estudo nos esclareça sobre o nosso próprio futuro e nos dê a força, o poder de transformar a nossa vida hoje, para que amanhã possamos ter uma vida melhor. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.